Olá, seja muito bem-vindo à TV Serra Azul, muito bem-vindo ao nosso Imóveis Grandes Ideias, o nosso encontro semanal que busca as melhores ideias nos diversos segmentos da sociedade para discutir e compartilhá-las com você, nosso amigo telespectador. Olha, recentemente nós falamos aí a respeito de um projeto que prepara o plano diretor do município para os próximos 50 anos. Falamos da assinatura do protocolo para a construção do shopping São João, de construção no bairro de creche, no bairro Resedás, da desapropriação de um grande imóvel aí no centro da cidade para melhorar o fluxo de veículos na parte central. Isso tudo mexe com nossos imóveis, mexe com nossas ideias. Hoje nós vamos falar da campanha permanente de combate à dengue, um problema muito sério em todo o território nacional e em nossa região não seria diferente. São centenas de casos aqui na cidade. Nós participamos recentemente de uma reunião no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal. Lá conversamos com a diretora municipal de saúde, a Lia Bissoli. Falamos com a coordenadora do Centro de Vigilância Epidemiológica, a Sandra Vilela, e conversamos também com o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Roberto Hoffman. Esse pessoal todo, e mais outras equipes e outras pessoas da Prefeitura Municipal, enfim, ligadas à saúde, ligadas à SUSEM, que é do estado de São Paulo, estão imbuídas no combate à dengue e desencadearam uma campanha muito séria que visa combater esta doença que está atrapalhando aí a vida de muita gente em nossa cidade. Então, é sobre esse assunto que vamos tratar no programa de hoje. Vamos lá. É um prazer ter vocês aqui conosco para a gente esclarecer o trabalho que a gente já vem desenvolvendo durante todo o ano de 2014 e que culmina agora em 2015 com um expressivo aumento de casos de dengue frente à nossa série histórica, mas um razoável e tranquilo número de dengue frente às cidades da região. A gente não pode descontextualizar qualquer que seja a doença ou a epidemia da região que a gente se insere. O ano passado foi um ano absolutamente atípico para a transmissão de dengue no estado de São Paulo. A dengue é considerada até então uma doença sazonal. O que é isso? Ela acomete os meses quentes e chuvosos e ela tem o seu início em dezembro e o pico de transmissão e concentração de casos notificados entre março e abril. O ano passado, nós tivemos a transmissão em cidades da região, Mogi, Campinas, em outras cidades da região, inclusive nos meses de inverno, coisa que nós não tínhamos visto até então. Sendo assim, o Departamento de Saúde em nenhum momento desmanchou o que a gente chama de sala de situação da dengue. Vocês devem saber que desde junho e julho nós estamos na Piratininga com entradas constantes da prevenção dos 10 minutos contra a dengue. Eu, em novembro, dei uma entrevista na rádio local dizendo da questão da dengue que ia estar por vir nesse verão. Por quê? Porque a região já apresentava um comportamento complicado, com um número de casos muito acima até das séries históricas de municípios epidêmicos. Então a gente elaborou estratégias e temos trabalhado nessas estratégias durante todo o ano de 2014. Para qualquer evento de doença que a gente tem a repetição deles durante o ano, a gente não pode começar a trabalhar quando a doença se instala. A gente já trabalha muito antes, mas a dengue, a gente vem analisando esses dados, inclusive nos colegiados regionais, desde junho. Nunca cessou a conversa. E o que é a diferença de São João da Boa Vista? São João da Boa Vista, diferentemente dos outros municípios, tem uma equipe permanente que faz um trabalho com dengue durante todo o ano. O nosso trabalho é contínuo,
nosso trabalho vem sendo feito ao longo de todo o ano e culmina agora com uma intensificação deste trabalho, porque a gente antecipou um evento, a doença antecipou um evento, que era então previsto que todos os anos acontece em março. Então, a partir de amanhã, nós estamos reunindo uma força-tarefa com todas as agentes comunitárias de saúde, se concentrando no Largo da Estação, a partir das 7h30 da manhã. E a gente, então, vai fazer um catatreco coletivo. Todos os departamentos da Prefeitura, por sensibilização do prefeito, que tem sido fundamental nessa hora, a participação do prefeito, o envolvimento dele nessa causa. Todos os departamentos estão envolvidos com o transporte das agentes comunitárias, com o recolhimento desses entulhos que a gente vai fazer nos bairros, e a gente vai iniciar amanhã este mutirão de eliminação de criadouros, juntar que as pessoas acumulam nas suas casas e que pode vir a juntar criadouro da dengue, como a gente conhece há muitos anos, que são as águas limpas e paradas. Hoje em dia, o Ministério da Saúde e todos os órgãos competentes de combate à dengue no Brasil não falam mais em erradicação do mosquito e nem em erradicação de criador. Essa ideia é uma ideia antiga, essa ideia é uma ideia atrasada, e quem estiver apenas eliminando criadouros pura e simplesmente está combatendo a doença de maneira errada. O que o Ministério da Saúde recomenda a todos nós é que, para o adequado manejo da dengue, você tenha as suas unidades de saúde preparadas e equipadas para uma situação de epidemia. Soro, treinamento de equipe, reconhecimento importante de sinais e sintomas, reconhecimento de casos que podem se agudizar. É muito mais adequado você ver um município que tenha X casos de dengue e 0 mortes, do que ele tenha um caso de dengue e uma morte de dengue, né? Então, a gente segue as diretrizes federais, nacionais e estaduais de combate à dengue, dizendo que nós estamos preparados para atender os casos que estão acontecendo. Tá? Então, é nessa linha que eu acho que a gente precisa conversar. É antigo você exigir que se pulverize criadouro por si só. O Roberto vai falar isso melhor que eu. Porque o veneno que é jogado só mata o bicho que voa, o alado, né, o voador. Ele não mata a larva e o veneno se dissipa no ar. E a primeira chuva ou garoa que possa haver depois que o veneno caiu, imediatamente lava e leva embora. Então, o veneno, a pulverização, ela não tem medida preventiva ou profilática de matar ou de prevenir a infestação por larvas de mosquito da dengue em qualquer que seja o reservatório. Então, essa ação que nós vamos fazer amanhã é uma ação de extrema importância de conscientização da população, de eliminação de criadouro, mas que tem um impacto enorme de que as pessoas têm que ficar alertas aos seus criadouros criados. Para você que está chegando agora, esse é o nosso Imóveis Grandes Ideias, também apresentado de forma especial nesta semana, quando estamos falando do combate à dengue. Esse problema que está afetando toda a população sanjoanense. São centenas de casos aqui na cidade. Olha, com o problema da dengue, tem um outro problema que afeta a saúde de outras pessoas. Por exemplo, caíram muito as doações de sangue aqui na cidade, e tenho a impressão que em todas as cidades da região. Portanto, se você não tem nenhum problema com relação à dengue e é doador, procure aí o hospital, né, e faça a sua doação. Doe sangue, porque sangue falta também nesta época, ok? Vamos para um rápido intervalo de apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. Trabalhada, né, durante todo o ano, esse assunto não foi esquecido,
mas eu acho que com relação à vigilância é importante a gente ressaltar a questão dos sinais e sintomas, né? Febre alta, dor no corpo, dor nos olhos, dor de cabeça, muitas vezes a pessoa se sente assim, numa situação de transpiração, cansaço, desânimo, vermelhão no corpo, que a gente chama de exantema. Tudo isso são sinais e sintomas principais da dengue. E o que é importante que as pessoas guardem, né, e tomem como iniciativa? Quando eu tenho sinal, sintoma, será que com isso eu estou com dengue, estou com uma suspeita de dengue? A hora que eu penso isso, imediatamente eu devo pensar o que é melhor para a dengue, o que é melhor para a recuperação da doença, é a hidratação. Então, a partir daquele momento, já iniciar a hidratação com água, com soro, com suco, com qualquer líquido, de preferência natural, soro caseiro, né? Tudo que você tiver à mão, água de coco, o que for possível, mas o que a princípio, de imediato é a água, que a pessoa já comece a se hidratar. Porque para evitar casos graves e evitar complicações, a hidratação ela é fundamental, né? Então, assim, à medida do possível, o quanto mais se ingere de água por via oral, é o melhor para ter um prognóstico com relação à dengue. E aí sim, tomar, né, a procura de um atendimento, uma orientação mais adequada, no sentido de cuidados e medicamentos. Geralmente, medicamentos apenas para febre, para dor, que você já está acostumado de uma maneira ou outra a utilizar no dia a dia, evitando com certeza qualquer medicamento que tenha o ácido acetil salicílico e principalmente a automedicação de qualquer outro tipo de medicamento que não seja para febre ou para dor. Bem, eu converso agora com a Lia Bissoli, que é diretora municipal de saúde em São João da Boa Vista. Lia, aumentou o número da dengue, né, frente à margem histórica, mas está sob controle? Então, a gente vem caminhando, Renato, com um número crescente de casos já há alguns anos, né? Então, ano passado a gente teve um comportamento bem preocupante da dengue no município de Campinas, em Vargem Grande, em Itubi, em Casa Branca, e como a gente não teve o inverno, esta transmissão em algumas cidades do estado não cessou. Então, a gente em nenhum momento cessou a vigilância. O que acontece? Quando a gente compara janeiro de 2014, janeiro de 2013, janeiro de 2012, a gente vai ver que frente a esse número histórico, nós aumentamos, né? Se o ano que vem a gente não quer manter, mas a gente mantiver, o mesmo número de casos não nos dá epidemia, porque ele já era uma coisa que estava vindo acontecendo. Então, assim, a gente sempre faz um comparativo e esse ano é maior. É maior. Agora, o trabalho de prevenção, o trabalho de combate é um trabalho permanente. Vocês falam até numa sala aí de emergência, como é que é? A gente faz assim, todo mês a gente se reúne no que a gente chama de sala de situação da dengue. Essa sala de situação reúne a direção do Departamento de Saúde, a Vigilância Epidemiológica, o Centro de Controle de Zoonose, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, a imprensa, o prefeito, para que a gente diga que estratégias nós vamos traçar, né? Então, assim, em todos os momentos, a gente sempre se pergunta aonde nós estamos errando, aonde nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer de melhor. E assim, todas as ações, elas foram intensificadas por medidas tomadas na sala de situação. Mas a gente sabia que a gente ia encontrar esse ano um aumento de casos, não agora, a gente esperava que esse aumento se desse em março. O que a gente atribui a isso? A gente teve, e isso está comprovado, são dados do Ministério da Saúde, a gente teve um aumento com a restrição hídrica pelo que o Estado de São Paulo passou, né? Os municípios que tiveram racionamento prévio em outubro, em setembro, eles estocaram a água de maneira inadequada.
botaram lá o balde na chuva, botaram o tonel na chuva para recolher a água da chuva. E quando recolheu-se a água da chuva, essa água ficou armazenada de maneira inadequada, o que aumentou a possibilidade, o número de criadouros aí de mosquito. Então, a crise hídrica contribuiu. O fato de nós não termos tido inverno, né? Nós não tivemos inverno, nós tivemos um tempo aí ameno durante todo o ano. O fato da transmissão não ter parado na região, eu acho que isso culminou nesse cenário que nós estamos vendo hoje. Frente às demais cidades da nossa grande região, como é que nós estamos em termos de número? São João da Boa Vista hoje tem 260 casos absolutos confirmados, né? Se a gente pegar a população que a gente tem, esse índice dá 0,90, ele não dá ainda um índice que classifica o município numa situação de epidemia, mas a gente sabe que ela está aí, batendo na nossa porta. Então, não tenho problema em dizer que, não vai ter epidemia, vai ter epidemia. A gente tem que manejar a doença conforme ela vem se apresentando, tratando os sintomas adequadamente, recebendo as pessoas e estando alerta para os perigos, né, de uma falta de hidratação, de uma falta de cuidado com os sintomas dessa população. Mas a gente não tem problemas, e aliás, São João da Boa Vista, frente às outras cidades da região, pelo número absoluto de população, nós estamos tranquilos nunca, né? Mas nós estamos dentro do que nós esperávamos. Ok. Para arrematarmos, me corrija se eu estiver errado, ao que me parece, a região central da cidade se afigura com uma incidência maior. Isso é verdade? Não é bem verdade, mas é verdade também. Porque assim, se eu tenho no centro da cidade, que é o lugar de maior circulação de pessoas, qualquer criadouro de mosquito, a chance de eu ter a transmissão da doença a partir do centro da cidade é maior. Então, por que a gente vai começar as ações pelo centro da cidade? Porque tem casos ali e a circulação de pessoas é muito maior pelo centro da cidade. Pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm de outra cidade. Então, o mosquito vai picar uma pessoa contaminada, né? Vai se reproduzir se tiver criadouro ali e vai ser então infectante a partir do momento que ele nascer. Você falou uma coisa bastante importante nessa reunião que antecedeu essa entrevista que você está nos concedendo, que de nada adianta ficar dentro de casa dizendo que o mosquito pode vir do quintal do vizinho. Dá uma exemplificada nisso pra gente. É assim, o que a gente tem vivenciado de prática é que os criadouros estão dentro das casas das pessoas. E as pessoas têm a mania de dizer que, olha, o mato, nunca é agradável o mato alto, né? Não é bom. Olha, o mato está alto e está crescendo dengue ali. Isso não é verdadeiro. A verdade é que os criadouros muitas vezes estão dentro das casas. E aí você fica nessa falsa ilusão que o terreno do vizinho, que ele não capina, está sujo, está passando dengue para mim, quando na verdade o criadouro é intradomiciliar. Os criadouros, em sua quase totalidade, são intradomiciliares. Para arrematar mesmo de verdade agora, situação sob controle. Situação sobre manejo, situação sobre liderança, situação sobre intervenção, porque quando você diz situação sob controle, nós estamos tranquilos, acabou tudo. Não, situação sobre domínio, vamos dizer assim. Nós estamos com a situação sob domínio, nós temos soro, nós temos equipe preparada, nós temos equipe treinada. Para você ter ideia, São João da Boa Vista atendeu 323 pessoas com dengue de Águas da Prata, 123 pessoas de Aguaí, 25 pessoas de Poços de Caldas, 30 pessoas de São Paulo passaram pelo nosso pronto-socorro em janeiro com dengue. E por quê? Porque nós temos uma equipe pronta e preparada para atender. Então as pessoas pegam o carro próprio e vêm para São João, mesmo que o pronto-socorro nosso não seja regional, ele é municipal, e as pessoas acabam vindo e sendo atendidas por nós. Bacana, e a sala de situação sempre após? A sala de situação está montada, indissolúvel, e nós vamos com ela até onde a gente tiver que ir. Obrigado, Bia.
Bom, eu converso então com a Sandra Vilela, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui no município de São João da Boa Vista. Sandra, fala pra gente sobre os sintomas da dengue, né? E o que fazer com relação à recuperação. Então, os principais sintomas, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, principalmente febre, mal-estar geral, assim, no corpo, uma sensação de prostração, dor de cabeça, desânimo, dor no fundo dos olhos, eventualmente um exantema, que é um vermelhão no corpo, né? Todos esses sinais, náuseas, eventualmente vômitos, dor abdominal, que já são sintomas mais que a gente considera as mais graves e deve chamar uma atenção especial. É importante lembrar que, a partir do momento que eu tenho algum desses sintomas, principalmente 2 ou 3 dele, que eu possa imaginar, será que eu estou com dengue? O cuidado que deve ser enfrentado é a questão da hidratação. Porque, com relação à dengue, a hidratação é a principal cuidado que se deve ter para o prognóstico melhor da doença. Foi colocado nessa reunião da qual estamos participando hoje, né, que a hidratação via oral, que é tomar água, né, nada mais que isso ou outro tipo de líquido. Ela é super importante e previne de uma forma, assim, super eficaz. Ela já está comprovado que a questão da hidratação, ela vai definir, né, um prognóstico, ou seja, um andar da doença no futuro. Quanto mais você é hidratado, menos possibilidades de complicações você vai ter, porque basicamente a hidratação, ela é suficiente para restabelecer o organismo e lutar contra a doença. Uma eventual demora no fornecimento do resultado no exame. A pessoa sentiu os sintomas, procurou um médico, foi fazer um exame, etc. Uma eventual demora no fornecimento do resultado desse exame prejudica o tratamento posterior? Não, o resultado do exame ele não prejudica em nada, né, a demora com relação ao tratamento, até porque a coleta do exame ela só deve ser realizada após o 6º dia, para justamente ter o nosso organismo a produção dos anticorpos que vão medir, né, nesse exame, e todo o cuidado anterior, que é a partir do momento da suspeita até o momento mesmo do atendimento em si, a questão da hidratação é fundamental. Então, o resultado do exame, ele não vai influenciar de maneira nenhuma, até porque em alguns momentos que são decretadas epidemias, o diagnóstico ele é definido pelo critério clínico mesmo, né? E não sem ter a necessidade do exame. Para encerrarmos, para arrematarmos a sua participação, os casos registrados, confirmados em São João, preocupam? Sim, preocupa, lógico, né? Nós estamos tendo um aumento de casos semanal, mais do que gostaríamos, do que o esperado. A gente sabe que toda a região está tendo casos, está tendo muitos casos. São João sofre essa pressão, o Estado, o Brasil como um todo. Então, o que nós queremos é justamente intensificar a orientação da questão da hidratação, que é fundamental na questão do tratamento, e também da eliminação dos criadores, porque diminuindo a transmissão, diminuindo a porcentagem de mosquitos circulantes, nós vamos diminuir a transmissão também. Ok, muito obrigado. E agora nós conversamos com o Roberto Hoffman, coordenador do Centro de Controle de Zoonoses. Roberto, quais são as ações desencadeadas visando a erradicação desta doença? Bom, começa que a erradicação não é possível, A minimização. Então, a gente tenta minimizar os impactos e as ações de controle de vetores, elas são feitas durante o ano todo. Então, os trabalhos do Centro de Controle de Zoonoses no controle de vetores, ele não começa aqui com essa situação onde já existe uma ameaça já instalada. Nós começamos o trabalho no dia 1º de janeiro e vamos até o dia 31 de dezembro, isso é incessante. O que tem acontecido agora é que, por conta desse aumento na transmissão e aumento do número de casos, principalmente até por conta da ameaça que a gente recebe, da pressão das epidemias nos municípios do entorno e o trânsito de pessoas, nós vamos receber um apoio da Secretaria do Estado da Saúde, que é a aplicação do veneno com o veículo motorizado. A aplicação do veneno, ela não é uma solução definitiva, nem é a grande saída para uma situação como essa.
mas ela ajuda a brecar uma situação num foco que está tendo transmissão. Porque o veneno ele é aplicado no espaço, ele não tem ação residual, ele é aplicado no ar e ele se dissipa no ar, é como aquele spray que a gente aplica em casa. Você abriu a janela, passou o efeito, o que matou, o que não matou fica lá. Por isso é que é importante, associado à aplicação do veneno que vai ser feito pela SUSEM, nós fazemos a prévia eliminação dos criadouros. E nós juntamos então uma força-tarefa por determinação do prefeito, com outros departamentos da Prefeitura, o Departamento de Meio Ambiente, o Departamento de Obras, o Departamento de Educação, que vai nos auxiliar no transporte, e uma determinada área que nós delimitamos juntamente com a SUSEM, uma delimitação técnica. Nós não vamos fazer isso na cidade inteira, né? Nós vamos começar por uma área central e depois nós vamos seguindo, de acordo com os critérios epidemiológicos de distribuição da doença, nós vamos fazer essa eliminação de criadouros. Com equipes visitando casa a casa e com o objetivo de eliminar os criadouros, ajudar o cidadão a eliminar o criador da sua casa. E em seguida, né, na semana seguinte, a aplicação do inseticida que vai ser feita com veículo, passando pelas ruas, e aí as pessoas vão deixar suas portas abertas, janela, cortina, portões, para que o veneno se dissipe e entre e atinja o máximo possível de mosquitos que estão lá voando na casa desse ambiente. Importante destacar, e nós sabemos que ele está com pressa, tem um compromisso marcado, agendado para daqui a pouquinho, só para arrematarmos, Roberto. Existem determinadas pessoas que relutam, né, resistem em receber os agentes de saúde, enfim, aquelas pessoas que trabalham no combate. O que você tem a dizer a esse respeito? Olha, o trabalho ele é necessário e a população precisa colaborar. A visita normal do agente, seja agente comunitário de saúde ou agente de vigilância ambiental, que visita a casa das pessoas normalmente na rotina, o cidadão são-janense não tem muita recusa. Entretanto, quando a gente vai fazer essas ações mais intensificadas, parece que existe um receio, principalmente em áreas onde as pessoas estão mais preocupadas com a segurança. E acabam, às vezes, impedindo ou ficam com medo da aplicação do veneno. O que a gente pode dizer é que a forma como nós estamos fazendo é uma forma tecnicamente alinhada com o Programa Nacional, né, e o programa estadual, e a forma como a gente faz a aplicação é uma forma bastante segura. Então não existe um risco exagerado. É lógico que o veneno não pode ser aplicado de forma indistinta, mas parece que as pessoas têm um pouquinho mais de resistência com relação à aplicação do veneno. Mas alguns procedimentos que nós orientamos, como por exemplo, cobrir a gaiola se tiver alguma ave, ou cobrir um aquário, tirar o comedouro dos animais, tirar o cachorrinho ou protegê-lo num cômodo, nesse caso, num cômodo em que ele não vai ficar exposto à névoa direta, isso não tem problema, porque o veneno é aplicado numa quantidade suficiente para matar um mosquito que tem um peso infinitamente menor do que o peso de um animal ou de uma pessoa. Então, não existe esse risco. É lógico que ninguém vai ficar lá de frente com o jato de veneno, que isso não é recomendado. Isso a gente pede para que as pessoas tenham esse cuidado. Mas é um efeito passageiro que vai atingir o mosquito. Isso é que a gente quer. É uma situação de crise e que tem que ser tratada com medidas, às vezes, um pouquinho mais drásticas. A aplicação do veneno dessa forma é uma dessas medidas. Situação sob controle, eu diria, sustentável as ações nesse sentido? As pessoas devem sim ficar preocupadas com a situação que nós vivemos, mas não há motivo para pânico. Nós, do Centro de Controle de Zoonose e do Departamento de Saúde, estamos seguros do que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo dentro da medida que está sendo possível nós atuarmos, e principalmente direcionados por normas técnicas para poder fazer o trabalho. Então nós estamos seguros, nós sabemos o que nós estamos fazendo. E cada um de nós pode ser um agente durante 10 minutos por dia, é isso que você falou ainda há pouco? Exato. O que nós estamos querendo dizer é que numa situação como essa, que é quase que uma situação de campanha, né, uma situação de guerra, de crise, não há de se esperar que com 12, 15, 30 agentes de saúde nós vamos resolver um problema numa cidade inteira. Então, o que nós estamos desafiando é que cada cidadão hoje é um agente de saúde, pelo menos com relação à dengue. Tá bom. Obrigado, Roberto. Obrigado. Olha, se você tem algum sintoma que se refere à dengue, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. O nosso Imóveis Grandes Ideias, de forma inédita, volta na próxima semana. Um abraço, até lá.